Olá, bom dia! Hoje já é dia 9 de fevereiro e esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, apesar que ontem nós não tivemos. Tive que resolver algumas questões ontem, assim, de última hora, pela manhã, tive que sair cedo e não consegui fazer o Today. Mas sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber cada um de vocês aqui. Deixa eu ver. A Márcia Cristina Torres está conosco, a Elunay Cardoso também, a Verônica Maria também, Marília Tomazini, Maricele Tavares, Vilma Vieira, a Ivonete conosco, Lindalva, quem mais aqui? A Fefuri também conosco, Ente de Ciclista também, Lindalva, Eliane Sudário, Beta 15 Santos também, a Vilma Bittencourt Santos, legal, bacana, bom dia, Andy, bom dia, Vilma, sejam muito bem-vindos. Rogério PG conosco também, Reginalda Lopes, legal, pessoal, muito bom ter vocês por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Bom, deixa eu compartilhar com vocês algumas informações importantes aqui. Bom, uma delas, né, tem a ver aqui com uma questão que eu achei bem interessante para a gente poder avaliar, né? A questão, de novo, do desrespeito, né, do brasileiro com relação a respeitar a ordem. O brasileiro não sabe respeitar a fila, né? Eu, por exemplo, sou profissional de saúde e não fui vacinado até agora. Por quê? Porque eu entendo que tem uma sequência estabelecida, tem uma ordem, e essa ordem precisa ser respeitada. Veja, aqui nós temos uma matéria que fala que cidades vacinam profissionais fora da linha de frente da Covid-19 antes de imunizar idosos. O que quer dizer isso? Dentro desse planejamento de vacinação, os primeiros profissionais, né, ou as primeiras pessoas a serem vacinados são os profissionais de saúde. Mas os profissionais de saúde que estão atuando diretamente no tratamento dos pacientes com Covid, ou seja, aqueles que estão dentro dos hospitais. Esses são as prioridades, né, a serem vacinados. Por quê? Porque nós precisamos manter íntegro esse corpo de profissionais para que continue dando assistência para as pessoas. Depois que esses profissionais são vacinados, aí nós vamos para uma segunda leva de vacinação, onde nós colocamos então os idosos, né, como sendo o grupo agora, né, que deve ser vacinado. Só que em algumas cidades eles estão fazendo o seguinte, estão pegando profissionais, assim como eu, que não estão atuando dentro de hospital e estão colocando eles na frente dos idosos. E aí nós percebemos mais uma vez o desrespeito. Bom, o Brasil ele está super atrasado com relação à vacinação. A estatística, né, que eu li ontem a respeito da vacinação no Brasil é que no ritmo que o Brasil está promovendo a vacinação, 70% da população brasileira, 70, não é 100, é 70% da população brasileira vai terminar de ser imunizada somente no ano de 2024. Deixa eu conferir ali. Hoje é 9 de fevereiro de 2021, é isso mesmo. Daqui 3 anos. Ou seja, o Brasil, que disse que tinha uma possibilidade de ter, né, uma vacinação de 1 milhão de pessoas ao dia, está super atrasado na questão da vacinação. E aí nós estamos vendo, então, estatísticas que, se nós continuarmos no mesmo ritmo de vacinação, somente no ano de 2024 nós vamos ter terminado a imunização de 70% da população. Além de estarmos super atrasados, ainda tem essa questão, né, de furarmos filas, inverter as ordens das prioridades, né? Então, nós vivemos num país que realmente é um caos, né, nesse aspecto, como que o desrespeito no brasileiro o desrespeito brasileiro é terrível, né? Agora, uma outra matéria que aqui ela já começa a ficar um pouco preocupante e é interessante compartilhar com vocês também é o seguinte, né? O Ministério Público do Trabalho, né, eles dizem que quem recusar a vacina pode ser demitido por justa causa. Ou seja, a partir desse momento,
nós começamos a entender que a vacina se torna obrigatória. E tudo que se torna assim obrigatório nesse aspecto não é uma coisa legal, né? Porque as pessoas elas precisam ter o livre-arbítrio e principalmente precisa ser garantido o seu direito de ir e vir. Eu até compreendo essa questão de, por exemplo, eu recebo um convite para fazer uma palestra, né, fora do Brasil, e para poder entrar nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu tenho convite já para fazer palestra esse ano, eu preciso estar imunizado. Então, eu concordo, tudo bem, o país lá está querendo preservar a sua população. Eles fizeram uma campanha de vacinação, imunizaram a sua população e não querem que ninguém entre dentro do país, né, sem estar imunizado. Agora, a partir do momento que você impede a pessoa de exercer o seu trabalho, né, por conta de ainda não ter sido vacinado ou não, na verdade, não querer ser vacinado, as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas, né? Porque aí se torna algo impositório. E todas as campanhas de vacinação que nós estamos vendo, né, antigas, são campanhas por adesão, né? Vacina quem quer, vacina quem quer. E aí cada um tem que aguentar com as suas consequências também da não vacinação. Mas agora eles já estão trabalhando para colocar isso como uma obrigatoriedade. Então eu vejo isso como um problema. E isso daí não vai ser legal, porque tem muita gente que não adere à questão da vacinação. Eu, por exemplo, vou vacinar quando chegar a minha vez, mas tem muitas pessoas que não querem ser vacinadas. Não sei se a obrigatoriedade é a melhor opção nesse aspecto, né? Então vamos ver o que isso vai se desenrolar, qual vai ser os próximos passos, né? Mas é complicado, né? E eu acho que tem que ser respeitado o direito da pessoa nesse aspecto de não querer ser vacinada. Se, por exemplo, a vacina tem a possibilidade de prevenir a doença ou evitar a morte, não há motivo para que você obrigue as pessoas a se vacinarem. Aquelas que não se vacinarem e tiverem o vírus, têm chance de morte. As que se vacinarem podem até ter o vírus, mas não vão morrer. Então a gente tem que respeitar. E eu acho que aí a gente começa a complicar e partir para um âmbito um pouco perigoso, né, da obrigatoriedade. Não vejo isso como sendo a melhor opção, não. Bom, queria compartilhar essas duas matérias. Primeiro, uma falando do desrespeito do brasileiro e como que vai levar tempo para que a gente consiga concluir nossa campanha se continuar nesse mesmo ritmo, né? E a segunda falando sobre a obrigatoriedade, né? E gostaria de saber a sua opinião também sobre a obrigatoriedade. Escreve aí. Eu vou chamar a Márcia Cristina Torres, que pediu para participar bem no início hoje já, mas aí você escreve o que você pensa a respeito da questão da obrigatoriedade da vacina, tá bom? Vamos ver se conseguimos a Márcia. Aguardando a Márcia. Enquanto a Márcia vai tentar... já se conectou. Legal, bom Bom dia. dia. Tudo bem, Márcia? Não é Márcia, é Maria Maria, Cristina. estou enxergando bem pra caramba, hein? Maria Tudo Cristina, bem? então, bom dia, tudo bem? O Bom que dia. você pensa, Maria Cristina, dessa questão da obrigatoriedade? Eu acho errado. Pois é, Eu, por exemplo, eu não vou tomar vacina porque é do meu ser não tomar vacina nenhuma, sim. E entendeu? tem que ser respeitado isso, não é verdade? Eu penso dessa forma. Bom, Eu, e tem até uma lei que fala, eu esqueci o número da lei, mas eu tenho guardada no celular, que eu não preciso me imunizar se eu não quiser, porque isso não pode ser obrigatório. É loucura isso. eu também acho que partir para a obrigatoriedade já não é uma coisa interessante. Já começamos a trabalhar num âmbito perigoso, né? Pois é. E Aí já vai para o lado errado eu acho isso. que o direito de ir e vir tem que ser garantido, né? Eu até concordo a questão dos países, né, não aceitar de repente você fazer uma viagem internacional sem a vacina. Então, isso daí é até compreensível. Não, Mas dentro do seu país de sim, origem, você tem uma legislação que defende seus direitos, né? E nesse exato. aspecto, eu acho que se torna um pouco complicado você querer modificar isso mesmo diante de uma situação de pandemia, né? É isso Uhum. aí. Bom, então vamos Bom, lá. eu falei com você, eu não lembro o mês, acho que foi novembro. É, E eu se, estou tentando desde lá se você não lembra, mostrar os exames. imagine eu. Tá tudo bem.
Eu estou com vários exames aqui. Eu não sei se você vai lembrar, eu tenho artrite psoriásica. E quando eu falei com você, eu estava bem atacada Certo. da psoríase, aí eu voltei a tomar o Enbrel, que é a injeção que eu tomo, né? E eu estava, acho que uns 8 meses sem tomar. Aí limpou, graças ao bom Deus, limpou e eu tô bem. Só que em dezembro eu tive infecção de urina e agora estou de novo com infecção de urina. 2 infecções Mas, praticamente aí no período de 2 meses. mas é por causa da profissão. Às vezes eu sou Uber, né? Às vezes eu tô na rua, não tem banheiro para mim ir me aliviar e acabo Isso é um segurando problema, hein? e aí o bicho pega. Isso é um problema. Porque, assim, a questão de respeitar a fisiologia é algo fundamental, né, Maria Cristina? Então, a gente tem que entender que dê vontade, atente, né? Seja número 1, seja número 2, seja fome, seja sede, seja sono, independente de. Né? Quando o organismo manda, a gente obedece. Esse é o ideal, né? Claro que em determinadas condições a gente compreende que não é possível, né? Não dá para carregar um piniquinho dentro do carro, uma garrafinha, mas é complicada essa Homem situação. até que dá, né? Mulher Não não. muito higiênico, mas daria, né? Mas assim, é complicado essa questão, porque nós precisamos aprender a respeitar a fisiologia, né? E quanto mais a gente desrespeita, mais a gente acaba colhendo também, né? Porque o nosso organismo tem um ritmo normal de funcionamento. O ritmo circadiano dele deve ser respeitado. Então a gente percebe que pessoas que não desrespeitam, independente de qualquer área, vão acabar colhendo algum fruto, né? Pelo desrespeito. E essa infecção urinária provavelmente tem a ver então com essa questão. Não tenho dúvida. E você Mas provavelmente até evite de beber muita água, né? Quando você percebe que já está com não, vontade, está com, não acha um eu local. não consigo. Não consigo ficar sem tomar água. Eu tomo, vou tomando Mesmo quando e já está vai. apertada. Ah, não tô nem aí. E como é que Eu vou consegue tomando. segurar? Não é? Não sei, Meu, não sei. Quando eu acho algum lugar para mim ir ao banheiro, aí já tá daquele jeito. está no limite, né? Mas Quase explodindo a bexiga. quase, quase saindo mesmo. Nossa, complicado. Bom, mas pelo menos a gente sabe que essa infecção urinária me preocupei com outra questão. Tem a ver com esse aspecto e não com a imunidade, né? Porque infecções urinárias recorrentes em mulher tem muito a ver com a parte de imunidade, né? Mas o seu tem um motivo específico, né? Tem a ver com a profissão e não com a imunidade em si. Bom, que bom, menos mal, né? E como é que está essa questão da psoríase agora? Tá limpo. O corpo tá limpo. As juntas estão bem, não tá doendo muito, né? Também eu tô repondo, eu faço o que eu posso, né? Quanto à alimentação, tirando açúcar, E farinha. vale a pena. Voltei a fazer aquele jejum intermitente. Eu estou começando com 14 horas, para depois para 15, depois 16, porque eu tenho que começar devagarzinho, Sim. porque na parte da manhã eu sinto muita fome, porque eu como o máximo 6 horas da tarde, aí esse horário eu estou trincando aqui, mas tudo E bem. pela manhã é o horário que a gente deveria comer. Eu não acho ruim esse Isso. formato de comer 2 vezes ao dia. Porém, eu me preocupo quando eles começam a jogar as calorias, todas elas divididas entre o almoço e o jantar. Por que entre o almoço e o jantar me preocupa? Porque são os horários que o metabolismo já começa a desacelerar. O horário da manhã é o horário que o metabolismo está muito acelerado. Então, esse é o horário que realmente a gente deveria estar comendo grande quantidade das calorias do dia. E depois, ou o almoço, ou mais próximo do horário de jantar. O meu geralmente é entre 9 e 9:30 da manhã e depois eu como 5 da tarde. Geralmente são esses os horários, né, que eu acabo comendo. E tem dado muito certo para mim, né? Esses horários cabem dentro da minha rotina tranquila. E aí é importante a gente observar que o metabolismo é mais acelerado pela manhã. Então, o desjejum é algo que eu não vejo como, né, sendo possível eliminar a refeição da manhã. Então, normalmente eu saio 5h15 da manhã
E esse horário eu tô já morrendo de fome, né? Então, no máximo que eu tô aguentando é 8 horas, 8h30. Uhum. Então, para mim é difícil, porque de manhã é o horário que eu como bem, né? É, deve ser. Mas para emagrecer tem que ser esse horário, né? Sei lá, Sim, não porque se sei você se... consegue controlar, né, a questão da ingestão calórica da manhã, muito bem feita, a próxima refeição você não vai ter um exagero. Agora, quando não se come nesse horário, vixi, aí complica a coisa, porque depois você coloca muita concentração calórica em horários que gastam pouco, né? Alguém perguntou aqui a respeito de qual tipo de vermífugo utilizar, né? E a gente tem aí, né, a Anitta, né, que não é só cantora de funk, né, como sendo a melhor opção para poder fazer, né, esse processo de vermifugação, né? O pessoal está usando bastante vermectina, descobriram que existe vermectina, né? Mas assim, para fazer essa parte de vermifugação, a Anitta é um comprimido aí que se mostra muito eficaz. Pode continuar, Maria. Sei. Então, eu vou para os exames, Vamos tá lá. bem? Ah, Sim. deixa eu perguntar uma coisa. A minha vitamina B12, ela acabou tem 8 dias. Como eu compro pela internet, demora. Uhum. E aí, de sábado para domingo, uma tontura que eu não consegui nem sair de casa, com medo de, sabe, de cair alguma coisa. Aí eu queria saber, com 8 dias sem tomar a B12, já voltaria a tontura? Ou não tem nada a Não, é ver? muito pouco tempo sem tomar para você entrar numa carência, né? Sendo que você já vem Seria, suplementando constantemente. Coisas que podem gerar um pouco de tontura pode ser, né, deficiência de ferro ou ácido fólico, que está gerando uma anemia, e aí falta de transporte de oxigênio cerebral. Pode ser noites mal dormidas, né? Nível de estresse antibiótico? elevado. Antibiótico nem tanto, mas pode, Não. mas não seria o mais comum, não. Mas estresse, insônia, né, falta de ferro e ácido fólico ou carências de vitamina B12, sim, mas não tem como você ficar com carência com tão pouco tempo, né? Então deve ter sido estresse mesmo. Estresse gera, viu? Não tem jeito não. Ó, tem uma pergunta Então, aqui da Flávia Forte que é o seguinte, é bem interessante, né? Aonde ela disse que o marido dela estava dizendo para ela comer carne vermelha porque a ferritina dela deu baixa, deu 7,5. Uma coisa eu posso garantir, eu não uso nenhum produto de origem animal e eu não tenho deficiências de ferro. O que que a gente precisa compreender então? Que quando nós vamos ingerir um ferro de origem vegetal, ele precisa ser associado com a vitamina C, para que a gente potencialize a absorção desse ferro. Então, isso é importante. Nós temos aí inúmeras fontes de ferro na natureza. Temos todos os vegetais verdes escuros, temos gergelim e o girassol, como sendo boas fontes de ferro. O gergelim, só para a gente fazer um padrão de comparação, ele tem 3 vezes mais ferro do que a carne vermelha, né? 3 vezes mais ferro do que a carne vermelha em mesma quantidade, né? Claro, 100 gramas, 100 gramas. A gente não vai comer 100 gramas de gergelim, mas se a gente comesse, por é exemplo, muita 2 colheres de sopa de gergelim, seria o equivalente à quantidade de ferro que teria em um bife de 100, 150 gramas, mais ou menos. Então, assim, é bem concentrado, né, a quantidade de ferro, só que precisa ser associado à vitamina C, para que tenha absorção. Não é necessário, então, fazer uso de suplementos muitas vezes e nem voltar a comer carne. Ó, o endociclista escreveu bem isso mesmo, usa verduras verdes bem escuras, né? E aí associei com a vitamina C. Isso aí, endociclista, certinho. É legal. isso mesmo. Muito bom. O pessoal está aprendendo. Isso funciona, funciona. Eu faço isso na minha vida, não tenho deficiência de ferro, não tenho anemia. Então vamos aí para os seus exames, Maria Cristina. O que que nós temos? VHS 25 ml. Tá, não tá um valor ruim, não, tá bom. Ureia 15. Esse VHS ele tem a ver muito com problemas de infecção, né? Então, dependendo da época quando você fez a colheita aí do exame, na coleta do exame, ela pode ter influência ainda da infecção urinária que você teve, né? É. Transaminase É pirúvica 10,3. TGP. Isso daí são enzimas hepáticas, né? E Ah, deu normal. tá normal, né? HDL 52,6. Está num nível bom, né? Para quem faz exercício correndo de carro e não a pé,
Então, até que está num nível razoável, né? Deveria estar acima de 60, mas 52 não está ruim. Tá. Eu voltei a caminhar, graças a Olha que Deus. legal, isso é ótimo. TGP 10,3. Fígado ainda, 100% limpo aí. Muito bom. Colesterol 52,6. Colesterol, qual colesterol? Só está escrito colesterol. Deveria ter mais alguma coisa, porque quando tá, deveria ser colesterol total, né? Escrito nesse Não, não está nível. total. Até a média tá para mulher, né? 45. Não, o risco mulheres, 65 miligramas, risco moderado 45 a 65, risco elevado é menor que 45. Bom, deveria ser isso daí alguma coisa falando ainda do HDL, então, né? Não sei. É. Porque eu acho que tem HDL para frente. Não, HDL você já falou que deu 52, mas Já deve ser falei. alguma coisa correlacionada a ele ainda. Porque o colesterol total não pode ser menor do que que o HDL, que é uma fração dele, né? Mas vamos continuar que vai aparecer aí. Aqui tem o hemograma, né? Não, antes do hemograma, tem ainda mais coisa da parte de Peraí, colesterol? peraí. Tem um monte. Vamos fechar esse colesterol aí. Vamos ver se tem o LDL e o VLDL. Aqui, colesterol total, 208. Aí, tá vendo? Então, esse colesterol total ainda deu num nível alto, né? Acima de 200, que é considerado normal. Eu não acho 200 normal também, mas nunca, né? Então, assim, estamos com o colesterol ainda alto, né? Seu nível do HDL Tá. está lá no 52, né, que a gente viu. Então, assim, ó, isso é uma forma que nós temos de proteger o coração, né? Quando conseguimos normalizar o nosso HDL, chegar a 60. Porém, a gente tem que diminuir o LDL. E se você tem 52 de HDL e a gente diminui de 208, é óbvio que dentro das outras frações, que é o LDL e o VLDL, vai dar alterado o LDL, né? Pode procurar aí, que ele vai dar mais de 100. Na verdade, ele vai dar por volta aí V- de uns 130. VLDL colesterol 33,14. Deixa eu ver E se o tem aí que você LDL, falou. Deixa eu ver. ele vai dar por volta então aí de uns 127, eu acho. Vamos. Triglicéridos. LDL 122,9. 122. Então, esse deve dar abaixo de 100. Então, ele está alto. Esse é o Tá. tipo de colesterol que faz com que nós tenhamos um risco elevado para a formação daquelas placas de gordura, né, dentro das nossas artérias. Então, essa aqui é a preocupação. Então, mais importante do que a gente ficar focado só no colesterol total, que deu 208 e já é alto, é importante nós analisarmos essas frações. Elas nos falam muitas coisas. Então, veja, a sua fração de proteção está um pouquinho abaixo, né? Deve chegar no 60, mas está no 52. Você está no caminho, você vai chegar no 60, voltando a fazer atividade física agora. E precisamos baixar esse LDL. Esse deve dar abaixo de 100, porque esse é o fator de risco. É ele quem forma essas placas de ateroma dentro das artérias. Então a gente não pode ficar só com o valor de colesterol total, né? Outro dia eu peguei uma paciente que o colesterol total dela até que não estava tão ruim, estava em 170. Mas quando eu fui observar as frações, o HDL, que é o fator de proteção dela, estava em 33, ou seja, sedentária no último, né? Só que aí se você pega lá 170 e diminui 33, obviamente que o LDL também vai ficar acima de 100. Então o total até que não estava ruim, mas as frações estavam ruins. Então nós temos que observar os dois concomitantemente. E aí no teu caso, tanto um quanto o outro está ruim, tanto as frações quanto o total. O que a gente precisa observar? Que isso é formado a partir de matéria-prima que nós oferecemos para o organismo. Então, depende daquilo que nós comemos, né? Alimentos que contêm, né, gordura de origem animal, alimentos que contêm aí a gordura vegetal hidrogenada ou óleo de palma, que são os industrializados, e as frituras são as matérias-primas que o corpo usa para a produção desse tipo de colesterol LDL. Além do que, a gente tem que observar que insônia e estresse também aumentam o processo de oxidação e formação desse tipo de gordura, né?
Então tem que juntar tudo isso num pacote e ver onde que estão os erros aí, para a gente começar a Tá. corrigir. Tá. Não, carne eu não como, mas eu acho que é o estresse mesmo. O estresse que me pega legal. Daqui eu posso fazer o resto? Pode. Deixa eu ver. Você estava com Opa, triglicerídeos aí na mão também, que estava pertinho, que é uma outra gordura, que eu lembro que você falou antes ah, do colesterol LDL. peraí. Acho que tá aqui. 165,7. Está dentro do que é considerado normal. Eu acho que o ideal deve ser abaixo de 150, né? E isso daí tem a ver com o consumo de carboidrato. Então, quanto mais carboidrato nós consumimos, mais o nosso triglicerídeo sobe. E aí, esse triglicerídeo também acaba virando depois matéria-prima para o corpo produzir colesterol LDL. Então, tem que cuidar com a quantidade de carboidrato. Não só com a quantidade, Tá. mas com a qualidade do carboidrato. Porque se a gente comer pouco de um carboidrato ruim, também não é bom. Então a gente tem que comer menos carboidrato, mas tem que observar a qualidade dele. Então a velocidade de absorção do carboidrato no intestino é o que determina a sua qualidade. Quanto mais rápida essa absorção, pior. Eu tenho que pegar carboidrato que entra lentamente na corrente sanguínea. Então, só para padrão de comparação, eu vou citar aqui pelo menos uns 5 carboidratos. Tá? O arroz integral. Numa escala que vai de 1 a 100, né, abaixo de 30 é o ideal, né, de 31 a 60 é o índice glicêmico médio, aí a gente tem que pegar de 45 para baixo e fugir do 45 para cima. Então, na escala que vai de 1 a 100, o arroz integral é 20. Excelente, né, um índice glicêmico muito bom, muito bom. Só que o arroz branco já é 55. Então veja o salto, né? A indústria começou a mexer, saiu de 20 para 55, é quase que o triplo, ou seja, absorve quase 3 vezes mais rápida. Aí vai dar para a gente alguns problemas. Quais? Essa absorção rápida vai estimular o pâncreas a produzir insulina. Quanto maior a quantidade de insulina que o nosso pâncreas produz, maior a quantidade desse carboidrato que vai ser transformado em triglicerídeo. Então vai virar gordura esse carboidrato. E isso é um problema para nós, porque essa gordura é aquela gordura que vai ficar acumulada na região abdominal, é a gordura que vai circular no sangue depois, que pode gerar uma esteatose hepática. Você vê que o seu fígado está limpinho nesse momento, mas a gente não pode bobear, né? Porque o seu TGO, TGP deu super normal, ou seja, você não tem gordura hepática. Mas quando a gente permanece nesse erro de consumir muito carboidrato ou carboidrato de índice glicêmico alto, a coisa complica. Quero destacar, por exemplo, a banana. A banana, quando ela está com a casca amarela, sem aquelas pintinhas pretas, a velocidade de absorção dela é 31. Então é muito boa a banana. É um ótimo carboidrato para ser incluído pela manhã. Só que quando a casca dela começa a ficar amarela, com um monte de pintinhas pretas, a velocidade de absorção dela dobra. De 31 vai para 62. Então veja que a banana acaba ficando pior do que o arroz branco em relação à velocidade de absorção. Então é importante nós Então, observarmos as frutas e elas não devem estar muito maduras. Pode falar. então, quando a banana tiver com essas pintinhas, eu acho que é aí que deve comer. Pois é, aí não deveria comer. É aí que eu como. Pois é, essa banana já é a banana que já está Cadê? passada no aspecto do índice É. glicêmico, já não E é bom. aí sobe. Sobe a glicose, sobe o triglicerídeo, favorece mais a questão do ganho de peso, dificulta o emagrecimento. E é uma banana, uma inocente banana, uma fruta, mas não é tão inocente quando ela começa a ficar com essas pintinhas pretas. Veja, a questão, por Ah, exemplo, tá. quando a gente vai envelhecendo, nós também não vamos ficando com um monte de pintinha no corpo? Pois Sim. é, essa banana que está cheia de pintinha já é uma banana envelhecida, já é uma banana que já está passada, né? No Tô aspecto, vendo. né, da questão do índice glicêmico dela já não é bom. Então, eu queria destacar isso. E quero destacar um outro carboidrato que é muito consumido pela população e que a gente não observa, né, o malefício dele com relação ao índice glicêmico, que é a batata inglesa. A batata inglesa, nos Estados Unidos, foi considerada, né, baseada aí numa pesquisa feita por um grande nutricionista americano, já um senhor de idade, né? Ele teve um resultado muito interessante na sua pesquisa. Ele descobriu que a batata inglesa é o alimento que mais favorece o ganho de peso entre a população americana. A batata frita, a batata inglesa frita ficou em primeiro lugar.
A batata inglesa, na forma de batata recheada, ficou em segundo lugar e o refrigerante veio em terceiro. Então veja como que a batata tem um potencial enorme para favorecer ganho de peso. Por quê? Porque o seu índice glicêmico é muito elevado. É Muito bom. 87 o índice glicêmico da batata inglesa. Então veja, o arroz integral, 20, batata inglesa, 87. E quantas pessoas que não estão por aqui não amam batata? Não amam Ai, não batata. gosto. Pois é, esse é Bom, perigoso, né? Então, cuidado, pessoal, cuidado que batata inglesa é um problema. Até tem um ditadozinho que o pessoal fala aí, né, fazendo um comparativo com aquele ditado: batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, não é se esparrama, né? Espalha a rama pelo chão. Nenenzinho, quando dorme, põe a mão no coração. Tem um novo da batatinha, né? Que é o seguinte: batatinha, quando nasce, tem carboidrato de montão. É melhor comer então, alface do que ficar como um balão. Cuidado, né? Que a batata inglesa é um problema. é, Então, nessa velocidade de absorção, nós temos alimentos que são bons e que são ruins. Todos eles são fontes de carboidrato, mas a velocidade de absorção conta muito. Então, a batata inglesa ficou entre o primeiro e o segundo lugar, né? Favorecendo o ganho de peso da população americana. Então, a gente tem que cuidar realmente com relação a esse aspecto. tá. Bom, e batata não come, então tô livre dessa. E eu gosto de arroz integral. Arroz branco você come, daqui meia hora você está morrendo de fome. E É, o integral não. faz toda a diferença. É muito diferente o tempo de saciedade do arroz integral. É outra coisa. Bom, deixa eu voltar. Vamos ver se eu lembro o que eu falei primeiro. Agora você ia para o hemograma que você citou. É, deixa eu. Ah, eritrócito 5,24, Uhum. hemoglobina 15,1, hema- Tócrito. hematócrito 45, volume globular médio Ok. 86. Que é isso? É o volume da hemácia. Ah, É o tamanho, ele está hemoglobina levando em globular. consideração o tamanho dela. Porque assim, ó, quando você tem, por exemplo, uma deficiência de ferro, o normal é que esse volume globular médio caia. Então a hemácia vai ficar menor. Quando você tem deficiência de ácido fólico, ela fica maior. E aí você vai desenvolvendo o que a gente chama de microcitose ou macrocitose, que são nomes dados, né, quando a pessoa tem anemia, baseado no tamanho da hemácia. Ah, eu tenho uma anemia microcítica. O que quer dizer isso? Tem uma anemia com falta de ferro, onde minhas hemácias estão pequenas. Tem uma anemia macrocítica, está faltando ácido fólico. Entendeu? É, hemoglobina globular média 29 Ok? e tá cortado aqui, hemoglobina globe média 33. Uhum. Tá, então deu tudo normal E até agora. Tem RDW? o W. Isso, RDW 13,4. Normal também. Beleza. Então, assim, na parte de hemograma tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Todos deram normais, né? Então, vamos seguir. Tem aí leucograma? Leucócito Isso. 6,6,5. Normal. Os outros não precisa. Quando dá normal Não primeiro, precisa? raramente é muito difícil você ter alteração nos demais. E a gente viu que os seus problemas de infecção urinária não têm a ver com a sua imunidade, né? Tem a ver com a sua profissão. Se, por exemplo, você Não. tivesse tendo infecções urinárias recorrentes, aí eu gostaria de observar mais alguns itens dentro do seu leucograma. Mas não sendo por esse motivo e dando normal no uridileucócito, a gente pode seguir adiante. Vamos para plaquetas, que está embaixo. Plaqueta 225. E tem outro negócio aqui, mas tá cortado, só tá aparecendo a letra M 10,3. Micro MCM. Não sei o que é. É, também não Mas tá sei, bom. mas a plaqueta deu normal, tá ótimo. Vamos continuar. Tá. Ah, vitamina D. Uhum. Deu 25. Deu baixo. Tá bom? Não, tá bom Deu não, baixo, tá tá bom. bom não. Tá suplementando a vitamina D com alguma coisa ou ainda não? O Tô, que tô. você tá tomando? Desde que eu falei com esse aqui, Ah, ok. dá pra ver? É, sim, deixa eu ver, só 10.000 I, né? Tá tomando quantas por semana dessa? Não, um por dia. Um por dia. Então dá 7 na Um semana, por dia. beleza. Estamos tomando então aí uma dose, né, de 70.000, né, na semana, né? Então tá uma dose aí bem alta e é uma dose boa para fazer a tua correção. Tome
por um período de 3 meses, um por dia. Depois você pode diminuir, né? Pode diminuir. Depois, deixa eu ver aqui, fazer uma conta rápida. Vou colocar 4 por semana depois, né? Você vai tomar uma por 4%. dia, depois você vai tomar, né, 4 por semana, para dar uma dose de 40 mil para manutenção depois, né? Como você tem uma doença, né, que é autoimune, então vale muito a pena a gente manter o nível de vitamina D lá em cima, né? Então, provavelmente, depois que você começou a tomar essa vitamina D, tenha sido um dos fatores para te ajudar a controlar, né, esse problema aí da psoríase, né? Então, Ah, ela ajuda muito. No tratamento de qualquer doença autoimune, Maria, não tem como nós controlarmos se não estiver com vitamina D normal. Tem que subir vitamina D. Então, no teu caso, você está tomando para ela subir. Depois você vai tomar 4 para manutenção, né, para a gente tentar manter ela elevada, né? Mas quando terminar esse período de 3 meses, vale a pena repetir o exame. Aí, quando repetir o exame, a gente vai tomar 4 se estiver acima de 40. Se, por exemplo, não atingiu 40, coisa que eu acho que vai ter atingido, aí você vai continuar tomando uma por dia, por mais 3 meses, até a gente atingir um nível de suficiência. O ideal é que a gente consiga chegar a pelo menos 60, para depois reduzir para 4, e aí sim a gente trabalhar na manutenção desse valor. tá joia. Ácido fólico, 17. Ótimo. Gama glutamil transferase, Ferase, o GGT, é uma outra enzima hepática que a gente avalia. 19. Excelente. Até o fígado não tem nada. As 3 enzimas hepáticas que você falou, que foi o TGO, TGP e o GGT, todos deram normais. Então o fígado está ótimo. Então veja, hoje a gente tem um pouquinho de carboidrato sendo ingerido a mais, né? Ou de repente até a qualidade dele que tem que ser observada, porém nada que tenha gerado qualquer grau de comprometimento hepático. O fígado está tranquilo, não formou gordura dentro do fígado, então está ótimo esse aspecto. Que bom. Fosfatase alcalina, 75,8. Normal também, é um outro tipo de enzima e essa é muito utilizada para fazer diagnóstico quando você tem, não, uma dor abdominal e um risco de pancreatite. Ah, tá. Vitamina B12. Tá 2.000. É 2.000? Nossa, está altíssima. Ontem eu peguei um exame de uma pessoa que estava acima de 2 mil também. Então, nesse valor, não vale a pena tomar mais suplementos, tem que esperar um tempo, né? Então, Então tá. não tome mais vitamina B12, não. Se está em 2 mil, está muito alto. Porque o limite que eles consideram é 900. Tem um protocolo hoje americano. Nesse protocolo americano, eles já estão considerando até 1.200 para você se proteger contra o Alzheimer, né? Então, a sua está aí na casa de 2 mil. Vamos esperar um tempinho para voltar a tomar vitamina B12. Pode ficar tranquila e deixa o teu organismo gastar isso que está a mais, tá bom? Quando você deve repetir esse exame? Daqui 6 meses você repete o exame da vitamina B12. A Flávia disse assim, a minha deu 178, né? É quase uma inveja santa que ela está tendo aqui agora. A Flávia tem que tomar injeção para corrigir. Você tem que parar de tomar suplementos, né, de vitamina B12 agora por um tempo. Que bom. Proteína com reativa. É um Tá. PCR. -6. -6. Tá menor do que 6, então tá ótimo, né? Isso é para avaliar risco de problema cardíaco. Só vou responder uma pergunta aqui, ó, que a Psicocíntia Maciel Silva pergunta como que tem que fazer para participar. É o seguinte, Cíntia. No começo do Today, eu vou observando as mensagens que vão chegando. A primeira pessoa que escreve assim, eu quero participar, eu chamo. Então é só chegar cedo e escrever, eu quero participar, e eu convido. É só assim, né? Não tem agendamento, eu não sei com quem eu vou conversar, não sei qual é o caso que vai aparecer. É só fazer isso. Chega cedo, escreve, eu quero participar, e eu chamo. Ó, a Maria está participando pela segunda vez, Maria Cristina, hoje. Ela participou ano passado, ela acha que no mês de novembro, e eu não acho nada, porque se ela não sabe, muito menos eu, né, e está voltando hoje para trazer os exames que na época nós conversamos que era importante para fazer. Então, assim, é desse jeito que consegue. Então, fica aí na filinha, chegando cedo, que dá certo. Vamos continuar.
Tá, bilirrubina total e frações. Tá, isso daí é para avaliar o seguinte: tem determinadas síndromes que as pessoas podem desenvolver, uma delas, por exemplo, a síndrome de Gilbert, aonde a sua vesícula biliar, né, que deveria estar armazenando a bile, ao invés de ir para a bile, para a vesícula, está indo então para o sangue. Aí a pessoa começa a ter alguns efeitos colaterais disso, mas vai ficando meio amarelada, vai pigmentando o branco do olho, né? Então vamos lá e vamos avaliar. A total deu 0,4. Ok. A direta deu 0,2 Uhum. e a indireta 0,2. Tá 0,2. tudo normal, tranquilo, Tá né? bom? É isso. Não tem síndrome de Gilbert. Eu já tive pacientes com isso, é complicado tratar, viu? Não é fácil, não. É. Ai, graças a Deus. Glicose 87,1. Ok, sua glicose está normal. Quero saber se tem mais valores aí correlacionados à glicose. Porque, por exemplo, ó, ontem eu estava avaliando um exame. A glicose deu 79. Ó, fantástico, né? Você pega e ó, só olha para a glicose e fala assim: ok, maravilha, que glicose linda, você não tem risco para diabetes, não tem resistência insulínica. Não, não é verdade. Quando eu fui avaliar ontem nesse exame, tinha insulina. Não sei se o seu tem, mas estava Não. 79 a glicose, mas a insulina estava em 31. 31. O normal no exame é até 25, só que a gente sabe que quando passa de 5, o nosso nível de insulina já tem uma resistência insulínica. Ontem, então, no exame estava 79 a glicose, mas estava 31 a questão da insulina basal, extremamente elevado. Então, assim, só a glicose de jejum hoje traz uma informação muito pobre para nós, né? Então é importante que sempre que a gente vai fazer um exame de glicose, a gente pense, na verdade, em fazer três e não somente a glicose de jejum. Além da glicose de jejum, a gente deve fazer a insulina, que é um exame muito importante, e também a hemoglobina glicada, ou glicosilada. Talvez o seu tenha esse. Hemoglobina Hemoglobina glicada. glicada. Tá, vamos ver se tem. Mas pode continuar com o que você Ó, tem aí na sequência, depois a gente vê se chega lá. triglicéridos já passei, Já né? passou. Já. LDL, Também foi. agora é a urina. Uhum, Aspecto límpido, uhum. depósito raro, cor amarelo citrino, É cor excelente essa. é, pH 7, Excelente. densidade 1020, Uhum. proteína 30, Deu proteína? glicose deu. Não deveria dar proteína. O que seria isso? Quando dá proteína na urina, a gente chama isso de proteinúria, né? Presença de proteína na urina. Não é interessante, né? Por quê? Essa proteína, ela não deve passar pela nossa taxa de filtração glomerular. Ou seja, nós temos os glomérulos, que é a unidade funcional do rim que faz a filtração. Ali a gente vai dizer assim, você é bom, você fica, você é ruim, vai embora, né? Então o organismo ele vai trabalhando dessa forma. Proteína não deve dar presente na hora que a gente faz o exame de urina. Deve dar negativo, deve estar escrito na frente negativo, né? Ontem, nesse exame que eu estava avaliando, por exemplo, deu 3 cruzes no exame, né, de proteína. Então, já tem algum comprometimento renal. Então, a pessoa estava aqui em Brasília e está indo, né, para a cidade dela, onde ela mora, que é em Manaus. E eu falei, olha, chegando lá, você vai precisar procurar um nefrologista para poder avaliar isso. No teu caso, a gente tem que observar outros exames além desse, né? Se a gente tiver, por exemplo, aí, taxa de filtração glomerular, isso vai dar um indicativo para nós. Mas não é interessante ter proteína na urina. Pode ser alguma coisa correlacionada muitas vezes a uma infecção urinária, mas também pode ser já algum problema de insuficiência renal. Então a gente tem que ficar observando essa questão, né? Talvez porque você segura a urina pode ter influenciado, talvez, né? Então a gente ficou aqui no talvez, ficamos aqui meio no ar, né, para poder entender. Mas normal não é. Não é normal ter proteína na urina de maneira nenhuma. Glicose deu negativo, não foi? Negativo. Então, não poderia ter dado proteína também, não.
né? E também não é diabetes, né? Porque se fosse diabético, é até que normal, entre aspas, né? Encontrar tanto a glicose quanto a proteína na urina. Mas você não poderia ter apresentado essa proteína na urina, não. Entendi. Vamos observar. Amanhã eu vou fazer novamente o exame de urina. Ah, por causa da questão da Tá bom, infecção. de novo. Ok, e aí vamos reparar então e veja se deu negativo na proteína. Se deu negativo, pode ser que seja alguma coisa correlacionada à infecção urinária. Agora, se deu positivo novamente, aí isso vai chamar bastante nossa atenção. E aí acho que talvez já vale a pena marcar uma consulta com um nefrologista. Nefrologista, deixa eu estar marcando. Marque esse nome Se aí. Deus quiser. É Tá. porque Nefrologista. néfrons, né, faz referência a rins, né? Então, nefrologista, né, é o estudioso dos rins. Tá. Corpos cetônicos negativo, Uhum. pigmentos biliares negativo, urobilinogênio negativo, hemoglobina positivo e 3 cruzes. Sangue na urina. Sangue, né? Sangue na urina. Então, assim, E nitrito negativo. ok. Então, veja. Você estava no período de infecção urinária? É, Tá. Então, tá. tem motivo para ter sangue na urina. Talvez seja isso o motivo da proteína também. Agora, se Ah, no próximo exame não está com infecção urinária, essa última coleta que você fez, e ainda tem alterado um ou outro, aí nós vamos procurar um nefro. tá. Principalmente se tiver ainda proteína. Não é para ter mais, de maneira nenhuma. Não é proteína, ó, tchau, não pode estar aí de maneira nenhuma. Isso mostra já uma insuficiência renal. Então não é isso que nós esperamos de maneira nenhuma, óbvio, né? Enfim, esperamos que Uhum, seja um efeito colateral do processo de infecção urinária, né? Isso pode gerar essa alteração. Vamos entendi. continuar. Leucócitos, 3.000. Ok. Hemácias, 500.000. Uhum. Cilindros, ausente. Células epiteliais moderadas. Tava ruim essa Cristais, infecção urinária, hein? Deu um monte de tá ruim. alteração essa parte, né? Cristais raros. Levedura ausente. E filamentos de muco raros. Mas estava com infecção urinária e não estava pouca, não. Estava bem, bem no auge aí da crise urinária, né? Da Estava infecção. bem feia, né? Tava. E, e tem a urocultura. Isso é para Deu positivo? isso é para avaliar se tem bactérias, né? Então, deu crescimento de micro-organismo. Deu coco gram positivo. Bacterioscopia. Cocos gram positivos. Uhum. E micro-organismo Enterococcus faecalis. Nossa, cara. É, na verdade a gente não fala faecalis, né? Mas é porque é facium que a gente fala, ou facilis, né? Mas tudo bem, Fácil. não tem problema. E Isso, contagem de colônia 100.000. nossa, tava feia a coisa mesmo. Bela de uma infecção urinária, né? Não era uma qualquer, Pois é. não, viu? Sabe que isso é uma preocupação, Maria, pelo seguinte: infecções urinárias, né? Elas podem ser do trato urinário baixo ou do trato urinário alto, né? E se sobe, essas bactérias não resolvem ficar só na urina, ali na bexiga, né? Na urina que está ali na bexiga, e resolve subir, É, pode dar a uma médica falou. pielonefrite. Aí complica a coisa, porque aí ela começa a afetar a função renal, né? E bastante. Então, assim, você vai ter que ver como que você vai se organizar, né? Com relação a essa questão aí de banheiro, de frequência de micção, porque É, duas infecções urinárias em pouco tempo, e nesse nível que está a sua infecção urinária, não dá para continuar assim, não. Porque em algum momento você pode ter uma pielonefrite. E aí, se você tiver uma pielonefrite, não vai ser só dor, só incômodo, só a parte de coceira, não. Aí você vai ficar de cama, vai ter que ir para o hospital, talvez, ficar internada, não vai trabalhar, porque pielonefrite é perigoso, né?
Então, assim, cuida com esse aspecto, moleque. Esse negócio não tá bom, não. Né? Você vai ter que criar um ritmo de parar de quando em quando em algum lugar, né? É, Porque vai complicar. Em algum momento você vai desenvolver uma pielonefrite e a coisa vai ficar feia. A médica já eu tinha já estou alertado indo isso para ou lá. não? A médica queria me internar, Pois na é, né? Sua verdade. infecção urinária não estava brincadeira, não. No começo, quando você foi falando ali, tudo bem. Tem infecção urinária, tem presença de sangue na urina, pode ter proteína e tal. Mas quando você começou a falar as colônias, né? Quando você começou a falar a quantidade de células, né, epiteliais, né, que deu mais de 100 mil, né? E quando você falou ali também presença, né, de leucócitos, disso, daquilo, eu falei, "Ixi, nossa, foi feia a infecção. Então tem que cuidar, tem que cuidar. Então, senão daqui a pouco você vai ficar internadinho alguns dias e aí não vai dar para dirigir mais não. Não, Deus o livre. Não, eu já estou orando, pedindo a Deus para que eu consiga me. Vou ter Se que mudar, organizar, porque né? senão. Tem que orar para se É, organizar, né? Porque cuidar mais de mim primeiro. orar e não parar para ir no banheiro não vai adiantar muito não. Não, vou ter que parar, vou ter que Vai parar. ter que se É que organizar. assim, é que eu tenho que achar o local para parar. É. O problema é esse, que às vezes eu estou em local que não tem nada, entendeu? Mas aí vou ter que me. É que essa profissão para mulher é muito mais complicada do que para homem, né? Nesse Do que aspecto, homem, né? mas Mas aí você vai ter que ter um grau de planejamento muito bom, né? bem grande. É. E Uhum. talvez você tente programar dentro de horário, né? De quando em quando, a cada 2 horas, a cada 2 horas e meia, parar para poder ir ao banheiro. Porque mais cedo ou Uhum. mais tarde, nessa brincadeira, você vai acabar tendo uma pielonefrite. E aí a coisa pode complicar, viu? Pielonefrite é um tipo de infecção urinária que pode levar até a morte, né? Essa infecção urinária que você teve não leva à morte, a não ser que vire uma pielonefrite, evolua, né, para isso. Então, assim, é Tá. preocupante. Se você, por exemplo, só escrever, né, isso daqui, aqui no Pai dos Burros novo, agora que é o Google, né? Então vamos lá, só para você ver, ó. Pielonefrite. Só para você ver o que aparece aqui, ó. Então vamos ver aqui o que o Pai dos Burros conta para nós aqui, ó. Né? É a inflamação do rim é causada por um tipo específico de infecção do trato urinário. Então você viu para onde que vai? Para os rins. Aí que a coisa complica, né? E Meu Deus, geralmente começa na uretra ou na bexiga e passa para os rins. Por que que a médica quis te internar? Pelo risco de você já desenvolver uma pielonefrite nesse momento. Porque a sua infecção urinária estava muito grande, né? Estava muito grande. E aí, se você vai ler um pouco mais sobre esse negócio aqui, você vai ver que a coisa complica e complica de tal forma que às vezes a pessoa pode vir até a óbito por causa de um negócio desse. Então, assim, tem que cuidar. Não dá para brincar com infecção urinária, não. Tem muitas mulheres que têm infecção urinária recorrente, né? A sua tem um motivo específico, mas eu acho que ainda assim valeria a pena fazer o que eu vou sugerir agora, que é o seguinte. Eu falo bastante da questão dos lactobacilos intestinais, né? E existe também hoje alguns lactobacilos que você acha para comprar na farmácia que o foco não é fazer uma reposição de lactobacilos, né, intestinais, mas sim fazer uma reposição de lactobacilos vaginais, aonde esses lactobacilos eles ajudam a combater essas bactérias e acabam diminuindo o risco de você desenvolver, né, uma infecção urinária. Então, mesmo você tendo essa dificuldade ainda e buscando se organizar agora com relação às vezes de ir ao banheiro, eu acho que já vale a pena você fazer uma reposição desses lactobacilos vaginais, né? Só ir na farmácia, você vai comprar, é fácil, né, de comprar, e aí faça o uso dele, porque nesse aspecto você vai conseguir melhorar, né, a proteção, diminuindo o risco de uma nova infecção urinária. E, enquanto isso, você vai se organizando melhor com relação ao seu tempo, né, para poder ter essas paradinhas, essas pausas que são fundamentais dentro, né, do dia a dia nosso. E quanto tempo toma esse Vai comprar uma caixinha, lactose? compra uma caixa e faz o uso de uma só. Depois, né, com 6 meses, repete, mais 6 meses, repete. Pode fazer a cada 6 meses, porque você tem um tipo de profissão, digamos assim, de risco, né, para infecção urinária por causa dessa questão. E a Rúbia Maia pergunta assim, ó, quando a imunidade está baixa, se isso pode causar infecção urinária? Pode, porque quando a nossa imunidade está baixa, o que que a gente vai desenvolver?
a gente vai desenvolver doenças que são oportunistas, né? E essas bactérias, né, e muitas vezes, né, esses outros micro-organismos que não são bactérias que acabam gerando infecção urinária, eles são aproveitadores, né? Quando nossa imunidade baixa, é quando eles se manifestam. Então você tem que ter associação de algumas questões. No caso da Maria Cristina é diferente, tem outro aspecto. Mas todo mundo que tem imunidade baixa, sendo do sexo feminino, aumenta sim o risco de infecção urinária. Ainda mais que se você vai estudar a anatomia, né, da mulher, é diferente da anatomia do homem. O canal da uretra fica muito próximo do canal do ânus, né? Então, a região do ânus e o canal da uretra tem uma proximidade. Então, o risco de migração de bactérias, né, do ânus para uretra na mulher é muito maior do que para o homem, né? Então, o homem não tem tanta infecção urinária assim. E quando tem é porque o bicho realmente é meio porcão, né? Porque é complicado, né? O homem está muito longe, né? Está uma região da outra aí para poder ter. A mulher já é muito mais vulnerável, né, nesse aspecto. Então, a imunidade tem que ser cuidada. Agora, com o nível de vitamina D que você vai atingir fazendo essas suplementações, vai ajudar a aumentar a tua imunidade e vai diminuir também esses riscos, né? Entendeu? A vitamina D eu tomo um por dia, tá bom? Continue tomando um por Por dia, enquanto. né? E aí depois, quando você for fazer o exame, se der, né, acima de 40, aí a gente vai reduzir para 4 por semana dessa dosagem de 10.000 I. Ah, é, 40. Uhum. Tá, tá bom. Terminou todos? É, acabou. Então, Só tinha esses. acabou, Aí a né? próxima vez eu vou pedir esse insulina, hemoglobina glicada. Isso. Era só esses dois, né? Legal. Então acabamos bem no tempo, são 7h58. Olha, que Eu lindo. fico muito Deu feliz, certinho. né, de você estar numa fase de remissão aí da sua psoríase e da artrite também, porque é as duas coisas juntas, né? Então isso daí Isso. já deixa a gente muito feliz. Eu acredito que fazendo o uso dessa vitamina D, mantendo ela dentro do nível de normalidade, isso vai ajudar bastante você a evitar essas crises, né, agudas da doença. Então é muito importante, né, a questão da vitamina D. Agora, o que mais gerou preocupação para nós foi essa questão mesmo, né, dessas infecções urinárias recorrentes que você tem tido agora, né? Então vamos fazer esses pequenos ajustes, não são grandes ajustes, Sim. mas que vai te ajudar bastante, vai te ajudar bastante. Uma coisa que eu queria dizer que vale a pena o uso também para mulheres que têm infecção urinária recorrente, né, é o uso de cranberry, né? Goji berry, desculpa, goji berry. Cranberry não, goji berry. O goji berry é Hoje bem. interessante, né, para mulheres que têm aí essas infecções urinárias recorrentes, né? Então pode fazer o uso deles, né? Em casa, por exemplo, quando nós temos o goji berry, a NET usa em algumas receitas, né? Quando ela faz o cuscuz marroquino, ela adiciona o goji berry, né? Ou muitas vezes quando a gente faz a granola, também dá para adicionar o goji berry. Só que aí vem uma dica importante. Nunca adicione o goji berry no momento que você está preparando a sua granola, se você for fazer uma granola caseira, né? Adicione somente ao final do processo, porque como ele já é desidratado, aí ele vai virar uma pedra se você adicionar antes, de tanto que ele vai desidratar, né? Então tem que ser adicionado somente no final do processo, o goji berry. Mas é algo que vale a pena, né? Para mulheres que têm aí infecções urinárias recorrentes, o uso constante aí desse goji berry também. Qual a diferença do cranberry? Porque você falou cranberry e goji É que todos berry. são da família dos berries, né? Inclusive o morango também é, né? O strawberry, né, em inglês. Mas é que o goji berry tem esse papel efetivo na questão urinária. O cranberry já tem outros papéis, né? Porque aí já muda um pouco a cor dele e já tem outras funções diferentes. Mas era goji berry que eu troquei na hora de falar aqui. Porque você tem vários, né, berries, né? Lá nos Estados Unidos que você tem blueberry, cranberry, goji berry, strawberry, né? E todos eles são muito bons, né? Os berries, em gerais, eles têm um papel importante para o aumento da imunidade, né? E aqui no Brasil, para a gente é muito Isso é muito caro, bom. né? Para a gente é muito caro. Esses dias eu vi É. blueberry para vender, olhei e só fiquei com água na boca. Eu falei, eu não tenho coragem de pagar, né? Mais de R$ 20 no quilo, eu acho um absurdo, né? E aí eu fico contando os dias para voltar para os Estados Unidos, porque quando eu vou lá eu como todos os dias, porque lá é baratíssimo, né? E é uma delícia. Aí de manhã lá você vai comer um iogurte vegano, né, que eu gosto bastante dos que tem nos Estados Unidos, junto com
uma granola, um cereal matinal e os berries. Nossa, fica uma delícia, né? Se o preço fosse viável aqui, era só a gente comprar, por exemplo, o morango congelado, né, que é um dos berries já, bater ele com tofu e adicionar uma pitada de sal, limão, um pouquinho e mel para adoçar, e aí você faz tipo um danoninho. Depois você acrescenta granola junto com os berries. É fantástico, só que o problema é que o preço não compensa, né? Aqui no Brasil é muito caro. Mas o goji berry você não usaria nem só pela questão de ser um alimento, mas sim como um suplemento para te ajudar a evitar essas infecções urinárias. Tá, tá joia. Ai, obrigada, viu? Por nada. Obrigada pelas ajudas. Fica de olho no seu colesterol também, tá bom? Tá, tá. Um abraço, Maria Cristina. Que Deus abençoe você. Eu vou É, eu também. encerrar agora. Hoje tem muito trabalho por aqui. Hoje nós começamos, não é? Ontem a gente deixou tudo organizado para hoje começar a gravação do nosso próximo curso, que é o Gastronomia Vital Detox. Então nós vamos falar sobre detoxificação e começamos as gravações hoje, né? Então aí, né, fiquem aguardando no mês de março, tem coisa nova chegando aí para vocês, né? O Gastronomia Vital Detox. Quem já é aluno, você já é aluno de algum gastronomia nosso? Já. Então, para quem é aluno, é aquele plano especial, né? Todo lançamento sai por cinquentinha o curso, né? Quem não é aluno, né, paga o valor do lançamento, né, que sempre tem algum desconto, depois na plataforma fica com um valor um pouquinho mais caro. Mas aí então, se preparem, pessoal, que março vem Gastronomia Vital Detox para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, né? Desejo que vocês Obrigada. tenham aí uma semana abençoada. Ontem não tivemos o Today, né? Amém. Porque eu tinha coisas a resolver aqui e acabei me envolvendo, né, mais do que imaginava nas coisas a resolver. A questão de matrícula das filhas em escola acabou tomando meu tempo. Mas hoje tivemos um papo bem agradável, né? Bom dia para vocês, nos vemos amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Por nada.